Sempre imaginei que o dia do casamento do meu primeiro neto, o Daniel, seria um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu, Clarice, uma viúva que dedicou cada gota de sua energia para criar a única filha, Renata, depois que meu querido Armando se foi cedo demais, via no Daniel a continuidade da nossa família, a promessa de um futuro que eu não veria em sua totalidade, mas que me enchia de esperança. Mal sabia eu que naquele dia que deveria ser de celebração e união, eu seria confrontada com a mais cruel das verdades. Para alguns, o amor e o sacrifício de uma vida inteira têm menos valor do que as aparências de um evento sofisticado. A preparação para o casamento foi um turbilhão. Renata, minha filha, sempre teve um gosto refinado, ou melhor, um gosto caro. E desde que se casou com Roberto, um empresário bem-sucedido, mas com um ar de superioridade que sempre me incomodou, esse gosto se tornou uma obsessão. O casamento de Daniel com Beatriz, uma moça igualmente de boa família, não poderia ser menos do que espetacular. Um evento para fazer história na sociedade, como Renata gostava de dizer. Eu, com minhas economias de anos, resultado da venda de alguns pequenos terrenos que Armando havia deixado, e de uma vida inteira de trabalho como professora primária, fiz questão de contribuir generosamente. É para o meu neto, Renata. Quero que ele tenha o casamento dos sonhos, eu disse, entregando a ela um cheque com uma quantia que representava quase tudo que eu tinha guardado para minha velhice. Ela aceitou com um sorriso satisfeito, mas sem muito alarde, como se fosse minha obrigação. Obrigada, mamãe. Vai ajudar com os arranjos de flores importadas, ela comentou, já pensando no próximo item da interminável lista de despesas. Nas semanas que antecederam o grande dia, eu me senti cada vez mais como uma peça deslocada no quebra-cabeça daquele evento grandioso. Renata estava sempre ocupada demais com os preparativos, as provas de vestido, as reuniões com o cerimonialista. Minhas tentativas de ajudar, de oferecer um bolo caseiro para o chá de panela ou de bordar as lembrancinhas, eram recebidas com um "Não se preocupe, mamãe, já está tudo sob controle com profissionais". Eu entendia, ou tentava entender. O mundo deles era outro, um mundo de luxo e sofisticação que contrastava com a minha vida simples e meus gostos modestos. O convite chegou, elegante, em papel importado, com letras douradas. Meu nome estava lá, Dona Clarice Fontes, avó do noivo. Senti um pinguinho de orgulho. Pelo menos no papel eu ainda fazia parte da família. No dia do casamento, escolhi meu melhor vestido, um azul sereno que comprei especialmente para a ocasião. Embora Renata tivesse torcido o nariz quando eu mostrei, sugerindo algo mais moderno. Fiz meu cabelo num coque simples, como Armando gostava. E coloquei os brincos de pérola que ele me deu no nosso aniversário de 25 anos de casados. Sentia-me bonita, ansiosa, com o coração apertado de emoção. Cheguei à igreja um pouco antes, como Renata havia pedido. A decoração estava deslumbrante, com arcos de flores brancas e uma iluminação que criava um ambiente mágico. Vi Renata de longe, linda em seu vestido de madrinha, mas com uma expressão tensa, dando ordens para todos os lados. Roberto, meu genro, cumprimentava os convidados com um sorriso polido, mas distante. Procurei por um lugar para me sentar nos bancos reservados à família do noivo, mas todos pareciam ocupados por rostos que eu não reconhecia. Amigos importantes do casal, provavelmente. Uma moça do cerimonial com um fone de ouvido e uma prancheta na mão aproximou-se de mim. "Dona Clarice?" Ela perguntou com um sorriso profissional. "Sim, sou eu", respondi, aliviada por alguém finalmente ter me notado. "Sua filha, a dona Renata, pediu para acompanhá-la. Ela reservou um lugar especial para a senhora." Um lugar especial. Meu coração se aqueceu. Talvez Renata, apesar de toda a sua preocupação com as aparências, tivesse se lembrado da importância da avó do noivo. Segui a moça, esperando ser conduzida a um lugar de honra. Mas não fomos para os bancos da frente. Passamos por eles, saímos por uma porta lateral da igreja
e entramos numa espécie de corredor que levava aos fundos. Eu estranhei, mas continuei seguindo, imaginando que talvez houvesse uma sala reservada para a família mais íntima. O corredor deu numa porta de batente. A moça abriu e fez um gesto para que eu entrasse. Era a cozinha. Uma cozinha grande, movimentada, cheia de gente de uniforme branco correndo de um lado para o outro, com panelas fumegantes, bandejas de salgados e o barulho constante de pratos e talheres. O cheiro era uma mistura de fritura, temperos e produtos de limpeza. Fiquei parada na porta, completamente atordoada, sem entender o que estava acontecendo. "Pode entrar, Dona Clarice. Seu lugar é aqui", disse a moça do cerimonial, com o mesmo sorriso profissional, mas que agora me parecia cruel. "Aqui? Na cozinha?" Minha voz saiu num fio, a incredulidade me sufocando. Nesse momento, Renata entrou apressada na cozinha, o vestido farfalhando. Seu rosto estava vermelho, os olhos faiscando de irritação. "Mamãe, finalmente! Estava te procurando", ela disse, a voz baixa, mas carregada de impaciência. "Olha, eu sei que não é o ideal, mas o salão principal está lotado. Tivemos mais confirmações de última hora do que o esperado. E os lugares da família... Bom, você sabe, tivemos que priorizar alguns contatos importantes do Roberto. Mas aqui na cozinha você vai ficar bem, não vai? O pessoal do buffet é simpático. E você pode até pegar uns salgadinhos antes de todo mundo." Eu a encarei, sem palavras. O choque era tão grande que eu não conseguia processar a enormidade da humilhação. Me sentar na cozinha com os funcionários, no casamento do meu próprio neto? O neto para cujo casamento eu havia dado minhas economias de uma vida? "Seu lugar é aqui", ela repetiu como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança lenta. "É mais discreto, mamãe. Você não está acostumada com esse tipo de evento, com tanta gente importante. Aqui você fica mais à vontade, não acha? E, sinceramente, sua roupa não combina muito com o padrão da festa. Seria constrangedor." Aquelas palavras foram como punhais cravados no meu peito. Mais do que o lugar indigno, foi o desprezo na voz dela, a vergonha que ela claramente sentia de mim, da sua própria mãe. O dinheiro que eu dei, as flores importadas que ele pagou, nada disso importava. Eu era um estorvo, uma velha simples demais para ser exibida. Os funcionários do buffet me olhavam com uma mistura de pena e constrangimento. Alguns desviaram o olhar, outros murmuraram cumprimentos baixos. Senti meu rosto queimar, as lágrimas ameaçando transbordar. "Renata", comecei, a voz trêmula. "Como você pôde? Mamãe, por favor, não comece com drama agora, sim? O casamento já vai começar. Fique aqui quietinha, depois eu peço para alguém te trazer um prato de comida. E, por favor, não saia daqui. Não quero que você cause nenhuma cena. Está bem?" Ela me deu as costas e saiu apressada, sem nem esperar minha resposta. O farfalhar do seu vestido caro, ecoando pela cozinha barulhenta. Fiquei ali, parada no meio daquele caos de panelas e uniformes, sentindo-me a pessoa mais invisível e insignificante do mundo. O barulho da cozinha parecia amplificar o silêncio ensurdecedor dentro de mim. A avó do noivo, relegada à cozinha como se fosse uma intrusa, um fardo. Lembrei-me de Armando. Ele jamais permitiria uma coisa dessas. Ele me tratava como uma rainha, mesmo na nossa simplicidade. Lembrei-me dos sacrifícios que fiz por Renata, das noites em claro quando ela era pequena e ficava doente, das dificuldades que enfrentei para que ela tivesse a melhor educação, para que não lhe faltasse nada. E era essa a recompensa? Ser escondida na cozinha para não constranger os convidados ricos da minha filha e do meu genro? Uma cozinheira mais velha, de cabelos grisalhos presos numa touca, aproximou-se de mim com um copo d'água. Seus olhos demonstravam uma compaixão que eu não vi nos olhos da minha própria filha. "A senhora está bem, dona?" ela perguntou, a voz suave. "Quer se sentar um pouco? Tem um banquinho ali no canto." Agradeci com um aceno de cabeça, incapaz de falar. Sentei-me no banquinho, o copo d'água tremendo nas minhas mãos.
Ouvi ao longe a música da cerimônia começar na igreja. Meu neto estava se casando, e eu estava ali, escondida, humilhada, com o coração em frangalhos. O dinheiro, o meu dinheiro. O dinheiro que eu dei com tanto amor, com tanta esperança. Agora ele estava financiando a festa da minha própria exclusão. Uma raiva fria, uma clareza cortante, começou a surgir em meio à dor e à confusão. Se eu era um estorvo, se meu lugar era na cozinha, então meu dinheiro também não deveria estar no salão principal, pagando por flores importadas e champanhe caro para gente que nem me conhecia. Ou pior, que sentia vergonha de mim. Seu lugar é aqui, minha filha havia dito. Pois bem, se aquele era o meu lugar, então eu faria daquela cozinha o palco da minha reviravolta. Eles não sabiam com quem estavam lidando. A professora primária aposentada, a viúva simples, ainda tinha uma lição ou duas para ensinar. E a primeira delas seria sobre o verdadeiro valor das coisas e das pessoas. O burburinho da cozinha continuava, um contraste gritante com o tumulto silencioso que se instalara dentro de mim. Cada tilintar de prato, cada ordem gritada por um chefe apressado, parecia zombar da minha presença ali, naquele lugar que Renata havia decretado ser o meu. A cerimônia religiosa já devia estar acontecendo lá fora, no esplendor da igreja decorada, com o meu neto Daniel e sua noiva trocando votos de amor eterno, alheios ao drama silencioso que se desenrolava nos bastidores, protagonizado pela avó que tanto os amava, a cozinheira de cabelos grisalhos, que se apresentou como Dona Marlene, trouxe-me um pratinho com alguns salgadinhos quentinhos e um copo de suco. A senhora precisa comer alguma coisa, minha flor. Saco vazio não para em pé, e pelo jeito a noite vai ser longa. Havia uma sabedoria e uma gentileza em suas palavras que me tocaram profundamente. Um bálsamo inesperado para a ferida aberta pela crueldade da minha própria filha. Enquanto eu comia, mais por obrigação do que por fome, minha mente trabalhava febrilmente. A humilhação ainda queimava como brasa viva, mas por baixo dela, uma nova camada de sentimento começava a se formar. Uma determinação fria, quase metálica. Se eles me consideravam tão insignificante a ponto de me esconder na cozinha, então eu lhes mostraria o quão significante poderia ser a minha ausência. E a ausência do meu dinheiro. O cheque. Aquele maldito cheque que eu entregara a Renata com tanta ingenuidade, com o coração transbordando de amor e orgulho. Lembrei-me de cada centavo economizado, de cada pequeno sacrifício feito ao longo dos anos para juntar aquela quantia. Não era apenas dinheiro, era uma parte da minha vida, do meu esforço, da minha dedicação. E agora, ele estava sendo usado para financiar a festa da minha própria exclusão, para pagar pelos luxos de pessoas que me desprezavam. Discretamente peguei meu celular da bolsa. Era um modelo simples que eu usava basicamente para ligar e receber chamadas. Mas meu neto Daniel, em tempos mais afetuosos, havia me ensinado a usar algumas funções básicas, incluindo o aplicativo do banco. Ele o fizera com paciência, dizendo que era importante para a vovó se manter conectada. Mal sabia ele que aquela conexão seria usada de uma forma tão inesperada. Com as mãos um pouco trêmulas, mas com o olhar fixo e determinado, abri o aplicativo. A senha, a data de nascimento de Armando, entrou com facilidade. Meus olhos percorreram as opções até encontrar o que eu procurava: transferências e pagamentos. E, dentro dela, a opção de sustar cheque. Meu coração batia forte contra as costelas. Um tambor anunciando uma revolução silenciosa. Eu precisaria do número do cheque e do valor. Felizmente eu era uma mulher metódica. Sempre anotava os dados dos cheques que emitia num pequeno caderninho que carregava na bolsa. Abri o zíper interno e lá estava ele. O caderninho com a capa de tecido florido que eu mesma havia costurado. Encontrei a anotação, a data, o nome de Renata como beneficiária e o valor, uma cifra que, para mim, era uma pequena fortuna. Olhei ao redor. Os funcionários do buffet continuavam em seu ritmo frenético.
preparando as bandejas que em breve seriam servidas aos convidados elegantes no salão principal. Ninguém prestava atenção em mim, a velhinha sentada num canto, absorta em seu celular. Digitei os números com cuidado, conferindo cada um deles. O valor, a data, o nome da minha filha. Na opção motivo da assustação, hesitei. Desacordo comercial? Não se aplicava. Roubo ou furto? Tecnicamente não. Optei por outros motivos. E no campo de observação, com os dedos ágeis pela urgência da situação, digitei uma frase curta, mas que resumia tudo. Quebra de confiança e tratamento indigno. O dedo pairou sobre o botão confirmar. Por um milésimo de segundo, uma pontada de dúvida me assaltou. Era uma atitude drástica, irreversível. Mas então, a imagem de Renata me empurrando para dentro da cozinha, suas palavras frias e desdenhosas. Seu lugar é aqui. Sua roupa não combina. Não quero que você cause nenhuma cena. Voltou com força total à minha mente, varrendo qualquer hesitação. Cliquei em confirmar. Uma mensagem surgiu na tela. Operação realizada com sucesso. Cheque número XXX sustado. Um suspiro profundo escapou dos meus lábios. Um misto de alívio e uma ansiedade quase elétrica pelo que viria a seguir. O dinheiro, meu dinheiro, estava seguro novamente. Ele não mais pagaria pelas flores importadas, pelo champanhe francês, pelo buffet sofisticado que me relegava aos seus bastidores. A festa continuaria por enquanto, mas a conta, em breve, chegaria com um sabor bem mais amargo para os anfitriões. Dona Marlene, percebendo minha agitação, aproximou-se novamente. Tudo bem por aqui, Dona Clarice? A senhora parece um pouco pálida. Forcei um sorriso. Estou bem, Marlene. Obrigada. Apenas um pouco de emoção. Sabe como é? Casamento de neto. Decidi que não ficaria ali, mofando na cozinha, esperando as migalhas da festa. Se eu não era digna de estar no salão com os outros convidados, então eu também não era obrigada a testemunhar a celebração da minha própria humilhação, mesmo que dos bastidores. Levantei-me, ajeitei meu vestido azul sereno, que para mim continuava lindo e apropriado, e peguei minha bolsa. Marlene, muito obrigada pela sua gentileza e pelo seu cuidado, eu disse, apertando a mão dela. Mas eu preciso ir. Tenho outros compromissos. Ela me olhou com surpresa, mas também com uma certa compreensão nos olhos. A senhora tem certeza? A festa mal começou. Tenho sim, minha querida. E acredite, o melhor desta festa para mim já aconteceu. Saí da cozinha pela mesma porta dos fundos por onde havia entrado, sem ser notada pela equipe do cerimonial ou por qualquer membro da minha ilustre família. Encontrei um corredor que dava para um estacionamento lateral, provavelmente o dos funcionários. Respirei o ar fresco da noite, que me pareceu 1000 vezes mais puro do que a atmosfera carregada daquela celebração hipócrita. Chamei um táxi pelo aplicativo que Daniel também me ensinara a usar. Enquanto esperava, olhei para o salão de festas ao longe, de onde vinha o som abafado da música e das conversas animadas. Imaginei Renata e Roberto recebendo os cumprimentos, os sorrisos falsos, a ostentação vazia. Eles não tinham ideia da bomba que eu havia acabado de armar. O táxi chegou. Dei o endereço da minha casa, meu pequeno apartamento no centro da cidade, meu refúgio de paz e simplicidade. Durante o trajeto repassei mentalmente os próximos passos. Sustar o cheque era apenas o começo. Havia também a questão da minha contribuição para a festa. O dinheiro que eu já havia adiantado, além do cheque principal. Aquilo também precisaria ser revisto. Lembrei-me de um advogado, Dr. Almeida, um velho amigo de Armando, um homem sério e competente. Eu o procuraria na primeira hora do dia útil seguinte. Se minha filha e meu genro achavam que podiam me tratar como um objeto descartável e ainda se beneficiar do meu dinheiro, estavam redondamente enganados. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fiz foi tirar aquele vestido azul. Dobrei-o com cuidado e o guardei no fundo do armário. Ele não merecia carregar a mancha daquela noite. Vesti meu pijama confortável, fiz um chá de camomila e sentei-me na minha poltrona favorita. A televisão estava desligada.
O silêncio da minha casa era reconfortante. Não havia raiva em mim, não mais. A humilhação havia se transformado numa espécie de clareza fria, numa resolução inabalável. Eu não era uma vítima. Eu era Clarice Fontes, uma mulher que, apesar da idade e das dores da vida, ainda tinha força e dignidade para lutar pelo que era seu por direito. Imaginei a cena. O dia seguinte, ou talvez alguns dias depois, quando o cerimonialista ou algum fornecedor importante tentasse depositar o cheque principal, aquele que cobriria as despesas mais vultosas. A surpresa, a ligação para Renata, o pânico, um sorriso amargo, mas estranhamente satisfatório, brincou nos meus lábios. Seu lugar é aqui, Renata havia dito apontando para a cozinha. Pois bem, meu lugar agora era no controle da minha própria vida e das minhas finanças. E o lugar dele seria, em breve, diante das consequências de suas escolhas cruéis e arrogantes. A noite foi longa, mas eu não dormi. Não por insônia ou angústia, mas por uma espécie de vigília. Eu estava guardando minhas armas, preparando minha estratégia. A professora primária aposentada estava prestes a dar a sua aula mais importante. E a matéria seria respeito e consequências. A manhã seguinte chegou com um sol tímido, espreitando por entre as cortinas da minha sala. Eu mal havia pregado os olhos, mas não me sentia cansada. Havia uma energia nova correndo em minhas veias, uma mistura de indignação justa e a adrenalina de quem sabe que está prestes a virar o jogo. O primeiro telefonema feito às 9 em ponto foi para o Dr. Almeida, o advogado amigo do meu falecido Armando. Expliquei a situação de forma concisa, sem dramas, apenas os fatos crus, a contribuição financeira substancial para o casamento do neto, a humilhação de ser relegada à cozinha e a minha decisão de sustar o cheque principal. Dr. Almeida, com sua voz calma e ponderada, ouviu tudo atentamente. Dona Clarice, isso é mais do que um simples constrangimento. É um ultraje, ele disse com uma firmeza que me confortou. Vamos analisar todas as suas contribuições e o que pode ser feito para reaver o que é seu por direito, ou ao menos, para que essa gente entenda que não se trata assim nem um desconhecido, quanto mais a avó do noivo, que ainda por cima ajudou a financiar o evento. Marcamos uma reunião para o dia seguinte. O resto do dia foi de uma calmaria tensa. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até a bomba explodir. E ela explodiu no final da tarde. Meu telefone tocou. Era Renata. A voz dela, normalmente tão controlada e afetada, estava alterada, quase histérica. Mamãe, o que significa isso? O pessoal do buffet ligou desesperado. O cheque voltou. O cheque principal. Aquele para pagar o serviço todo. O que você fez? Mantive a calma. A mesma calma com que sustara o cheque na noite anterior. Eu sustei o cheque, Renata. Achei que, como meu lugar era na cozinha com os funcionários, meu dinheiro também não deveria estar pagando pelo salão principal e pelas iguarias que eu não tive o direito de provar. Houve um grito abafado do outro lado, seguido pela voz grossa e irritada de Roberto, meu genro. Clarice, que palhaçada é essa? Você não pode fazer isso. Temos contratos assinados. Isso é quebra de acordo. Você vai nos colocar numa situação terrível. Situação terrível, Roberto. Questionei, a ironia pingando da minha voz. Terrível foi a situação em que sua esposa, minha filha, me colocou ontem, me escondendo na cozinha como se eu fosse uma indigente. Aquilo sim foi uma quebra de acordo. Uma quebra do acordo mais básico que existe entre mãe e filha. O do respeito e da consideração. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Renata voltou ao telefone, a voz embargada, mas agora mais pela raiva do que pela emoção. Era só um desencontro, um mal-entendido. Você está estragando o momento mais feliz da vida do seu neto por causa de um capricho. Capricho, Renata? Ser tratada com dignidade é um capricho para você? Minha voz se elevou um pouco, a indignação finalmente transbordando. Eu dei a vocês uma quantia considerável, quase todas as minhas economias, para que Daniel tivesse um casamento dos sonhos. E o meu sonho,
o de ver meu neto feliz, de participar desse momento com a honra que me é devida, foi jogado na lata de lixo, ou melhor, na cozinha dos fundos. Aquele dinheiro não era para comprar o desprezo de vocês. A conversa se arrastou por mais alguns minutos, com acusações, tentativas de manipulação e ameaças veladas. Roberto mencionou implicações legais. Renata apelou para o amor de mãe, mas eu me mantive firme. A Clarice, que se curvava e pedia desculpas por existir, havia ficado para trás, naquele banquinho desconfortável da cozinha do buffet. Desliguei o telefone com a certeza de que a batalha estava apenas começando, mas que eu estava preparada para ela. No dia seguinte, na reunião com o Dr. Almeida, detalhamos todas as minhas contribuições. Além do cheque principal que eu sustara, havia outros valores menores que eu já havia adiantado diretamente para Renata, para ajudar com pequenos detalhes, como ela dizia. Doutor, Almeida foi claro. River, esses valores menores seria mais complicado, mas o cheque sustado era um trunfo poderoso. Eles terão que arcar com as despesas do buffet e de outros fornecedores que contavam com aquele cheque, Dona Clarice, explicou o advogado. Eles podem tentar te processar pela sustação, mas teremos uma defesa muito forte baseada no dano moral e na quebra de confiança. A humilhação que a senhora sofreu é um argumento poderoso. Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou. Ligações incessantes, mensagens. Até Daniel, meu neto, me ligou. A voz dele era triste, confusa. Vó, o que está acontecendo? A mãe e o Roberto estão desesperados. Dizem que a senhora está tentando arruinar tudo. Aquela ligação doeu. Meu querido, respondi com a voz mais suave que consegui. A última coisa que eu gostaria seria arruinar qualquer momento seu. Mas sua mãe e seu padrasto precisam aprender uma lição sobre respeito. Eu te amo muito, Daniel. E foi por você que fiz o que fiz, inicialmente. Mas ninguém, nem mesmo em nome do amor, tem o direito de nos humilhar. Contei a ele com calma o que havia acontecido. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Eu não sabia, vó. Eu sinto muito. Ele disse finalmente, a voz embargada. Aquelas palavras vindas dele foram um pequeno bálsamo. A situação chegou a um clímax quando os fornecedores começaram a cobrar Renata e Roberto de forma mais incisiva. O buffet, especialmente, ameaçava uma ação judicial se o pagamento não fosse efetuado. Eles se viram numa encruzilhada. Ou arcavam com as despesas do próprio bolso, o que, para eles, seria um rombo considerável, apesar da aparente riqueza. Ou tentavam um acordo comigo. Foi Renata quem me procurou alguns dias depois, desta vez pessoalmente. Ela apareceu no meu apartamento sem avisar, o rosto abatido, os olhos inchados. Não havia mais arrogância em sua postura, apenas o peso da derrota e do desespero. Mamãe, ela começou, a voz fraca. Nós precisamos conversar. Precisamos resolver isso. Eu a convidei a entrar. Ofereci um copo d'água. Sentamos na minha pequena sala. O silêncio tenso entre nós. Eu sei que errei, mamãe. Fui horrível com você. Eu me deixei levar pela pressão, pela vontade de que tudo fosse perfeito, pelos padrões do Roberto. Eu sinto muito. De verdade. Era a primeira vez que eu ouvia um pedido de desculpas que soava minimamente sincero, mas as feridas eram profundas. Suas desculpas são um começo, Renata, eu disse, olhando-a nos olhos. Mas o que aconteceu não se apaga com palavras. Você me humilhou, me desrespeitou da forma mais cruel, na frente de estranhos, no dia que deveria ser de alegria. Conversamos por um longo tempo. Ela chorou, admitiu seus erros, a vergonha que sentiu não de mim, mas de si mesma por ter agido daquela forma. Contou sobre a pressão de Roberto, sobre o medo de não corresponder às expectativas da alta sociedade. Eram desculpas, sim, mas também revelavam uma fragilidade que eu, na minha mágoa, não havia percebido. No final, chegamos a um acordo, mediado pelo Dr. Almeida. Eu não liberaria o cheque sustado. Eles teriam que arcar com as despesas do buffet
e de outros fornecedores com seus próprios recursos. Em troca, eu não levaria adiante uma ação por danos morais, que Dr. Almeida acreditava que teríamos boas chances de ganhar. Para mim, a maior vitória não era o dinheiro de volta, mas a lição que eles, espero, teriam aprendido. O casamento de Daniel, que começou com tanta pompa e humilhação para mim, terminou com uma conta salgada para seus pais. Soube que eles tiveram que vender algumas ações e adiar uma viagem cara que planejavam para cobrir os custos inesperados. A festa do ano deixou um gosto amargo e um rombo financeiro. A minha relação com Renata. Ela se tornou mais distante, é verdade. A confiança foi abalada de forma quase irreparável. Mas, paradoxalmente, surgiu um novo tipo de respeito entre nós. Ela passou a me ver não mais como a mãe subserviente e facilmente manipulável, mas como uma mulher com limites e com uma força que ela desconhecia. As visitas se tornaram menos frequentes, mas mais genuínas. Daniel e sua esposa, Beatriz, vieram me visitar algumas semanas depois. Pediram desculpas em nome da família, envergonhados pelo ocorrido. Eu os recebi com o coração aberto. Eles não tinham culpa direta, e o amor que eu sentia pelo meu neto permanecia intacto. Eu continuei minha vida simples, com minhas economias agora um pouco mais reduzidas, mas com a dignidade intacta e a autoestima restaurada. Voltei a dar aulas particulares para crianças com dificuldades de aprendizado, uma atividade que sempre me trouxe alegria e um pequeno complemento na renda. Aquele episódio do casamento foi doloroso, um dos mais difíceis da minha vida. Mas ele me ensinou uma lição valiosa. O respeito próprio não tem preço. E, às vezes, é preciso tomar atitudes drásticas para que os outros entendam que nosso valor não está no dinheiro que possuímos ou na sofisticação que aparentamos, mas na integridade do nosso caráter e na força da nossa alma. A cozinha, naquele dia, foi o meu campo de batalha. E eu saí de lá não como uma vítima, mas como uma estrategista que, com as armas da inteligência e da coragem, reconquistou seu território e sua honra. E essa, meus amigos, é uma vitória que nenhum dinheiro no mundo pode comprar.